Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de desenvolvimento para dispositivos móveis da ECT-UFRN. Nós estamos aqui com a nossa aplicação que simula a tela do feed do Instagram, do nosso conhecido Instagram. Nós partimos aqui de um modelo, né, onde nós criamos aqui várias seções, a seção do header, a seção dos stories, a seção do feed, né, onde vai aparecer os posts dos usuários. E aqui nós temos o nosso código que resultou nessa tela aqui, não é isso? Então nós vemos aqui nesse código, pessoal, que ele está começando a ficar grande, não é? E em programação, via de regra, quando nós temos um código muito grande, ele se torna cada vez mais difícil de manter, tá? Então, quando o código vai crescendo, uma boa prática é quebrar esse código em várias partes menores. Isso vale não só para desenvolvimento com React Native Expo, mas para qualquer outra área da programação, certo? Seja programação orientada a objetos, programação funcional, ou qualquer outro tipo de programação que você tiver lidando. Então o código vai crescendo, você tem que quebrar esse código em várias partes menores. E o artifício que o React Native traz para a gente, né, que o React traz para a gente, lidar com essa complexidade do código, são os componentes, tá? Através de componentes nós podemos quebrar um código e deixar ele mais fácil de gerenciar. Então a gente pode pegar esse código aqui principal, né? Esse aqui é o nosso componente app, tá? Que é o primeiro componente que é executado. Então essa aplicação aqui ela só tem um único componente, tá? É o componente que está aqui declarado no arquivo app.js e ele é uma função que retorna um conteúdo visual que resultou nessa tela aqui, como nós viemos desenvolvendo ao longo das aulas anteriores. E o que nós temos que fazer agora, pessoal, já que o código está muito grande? Nós temos que criar vários componentes e separar esses pedaços aqui, essas principais partes desse código em diferentes componentes para deixar mais fácil de manter o código. Então eu vou olhar aqui para o meu esboço e eu percebo aqui que eu tenho três seções, tá? Tem o meu header, o meu story, minha seção dos stories e a seção do feed. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou quebrar isso daqui em três componentes: o componente do header, o componente dos stories e o componente do feed, e eu vou usar esses componentes aqui na aplicação principal, no componente principal app, tá? E daqui a pouco isso vai ficar bem mais claro. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou começar aqui, vou criar um diretório chamado componentes, ou components, né, em inglês, está aqui. Então eu criei esse diretório aqui na raiz, tá? Vê que ele ficou embaixo de assets. E dentro dele eu vou criar o meu primeiro componente, tá? Vou chamar ele de header.js. Então, como eu falei no app, um componente ele é representado por uma função exportada, tá? Vou exportar aqui a função, só que eu vou mudar o nome para header. A função, via de regra, ela tem o mesmo nome do arquivo, se é header.js, o nome do componente vai ser header, tá? E essa função ela tem que retornar um conteúdo visual, né? Então, qual que é o conteúdo visual correspondente à seção header, né? Tá aqui a minha seção header. Quem que é o componente visual correspondente à minha seção header? É esse camarada aqui. Então, eu vou pegar isso daqui, vou jogar aqui, tá? Fora isso também, pessoal, eu tenho que pegar toda a estilização, tá? Toda a estilização aqui, vou copiar tudo, depois eu apago, relacionada ao header. Quem é que está relacionado ao header aqui? É esse header aqui e esse UFRN aqui. O resto eu posso apagar tudo, tá? Posso apagar o container, seção de stories inteira, tá? Então ficou só
a estilização relacionada aqui a esse header. Então vê que já diminuiu bastante, né? Não está aquele monte de estilização aqui tudo junto, de coisas diferentes. Então o código já começa a ficar mais enxuto. Além disso, eu tenho que levar também os imports. E eu vou excluir o que não estiver sendo usado. Tá? O que estiver em azul desfocado aqui eu vou apagar. Não está usando, o meu header não usa text, não usa status bar, não usa constantes. E está aqui o meu componentezinho header, bonitinho. E como é que eu faço para usar ele aqui, esse meu componente? Eu vou vir aqui, vou dar um import header. Ele até já achou aqui, o componente já disse que ele está importando de ponto componentes barra header. E aí eu vou chegar aqui e eu vou, vamos ver como é que está a minha aplicação, ainda está funcionando normalmente. Vou vir aqui, vou colocar o meu header barra. Deu um probleminha aqui, está dizendo que o frngram não existe, o PNG, né? Claro, como esse arquivo aqui ele não está mais na raiz, né? Então eu tenho que colocar um pontozinho aqui para ele dizer para olhar no diretório anterior, ou seja, olhe no diretório raiz, no diretório assets. Então assim voltou a funcionar aqui normalmente. Se eu apagar esse headerzinho aqui, vamos ver o que acontece. Deu problema. Bom, eu estou aqui com um probleminha, eu vou ter que reiniciar aqui o aplicativo. Quando isso acontece, eu tenho que... às vezes acontece, tá, pessoal? De você mudar assim, criar um diretório novo e ele não ser reconhecido, tá? Então, nesse caso, você tem que reiniciar aqui o servidor. Então, o serviço do Expo. Tá? Então, vou fazer isso. Reinicializei aqui o meu serviço, já excluí a aplicação, limpei aqui do Expo e vou tentar inicializar de novo para ver se ela volta a funcionar. Vou ver aqui, já está processando. Em instantes a aplicação vai inicializar. Pronto, inicializou. E está aqui o meu aplicativo funcionando novamente, tá? Certamente o problema lá aconteceu porque eu criei um diretório novo e talvez esse diretório novo não foi reconhecido pelo serviço do Expo, tá? Então vamos tentar de novo aqui. Eu vou tentar tirar esse header daqui. Ver que ele já sumiu, não é? Ó. Então vocês veem que é muito mais fácil plugar e desplugar elementos. Voltou, eu vou tirar de novo. Sumiu, tá? Sumiu o frngram aqui e o íconezinho da direita. Vou colocar de volta, tá? Pronto. Então tá aqui funcionando. Voltou a funcionar, né? Depois que eu reinicializei o serviço. E agora, pessoal, eu vou fazer o mesmo. Já fiz a componentização do header. Eu vou fazer o mesmo com a seção dos stories. Espero que dessa vez não dê problema, tá? Eu tenho que reiniciar porque eu acho que não vou, como eu não vou criar uma pasta nova, um diretório novo, eu acho que não vai dar problema. Mas vamos fazer o teste. Se der problema, eu reinicio de novo, mas eu acredito que não vai dar. Então eu vou chamar de stories aqui.js e aí eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou copiar aqui a minha função, vou mudar o nome aqui para stories. E vou lá no meu aplicativo, vou pegar toda a minha seção de stories, tá? Toda a minha seção aqui de stories. Vou jogar aqui. Faltou o return, né? Tem que retornar, não pode esquecer o return. Além disso, eu vou pegar toda a parte de estilização aqui relacionada ao meu stories, ou seja, não tem container, não tem header, não tem o frngram. E tudo que está abaixo do feed também sai, tá? Então tá aqui as minhas coisas, minhas estilizações que tem aqui no meu stories, meu componente stories. Vale lembrar que aqui eu também tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz
no outro componente, né? Eu tenho que olhar para um diretório acima, já que os meus stories agora não está mais na raiz, como estava aqui em app.js. Ainda está faltando eu copiar aqui os imports e apagar o que eu não estou usando. Então, status bar vai embora, image background, essas coisas aqui vão embora. Então, acredito que está tudo certinho aqui. Vou vir aqui e vou importar os meus stories. E eu vou vir aqui e vou colocar o meu stories. E vou apagar. Então já apaguei, né? Vamos ver se está funcionando. Vou dar um URL aqui para ele carregar. Não deu problema dessa vez, tá? Então vou até desplugar aqui o meu stories, ó. Ver que já saiu, né? Ficou só o cabeçalho e o feed. E por fim, pessoal, vou fazer o mesmo com o feed, né? Vou vir aqui, vou criar o meu feed.js. Vou fazer a mesma coisa. Ele tá aqui, chamar de feed. Vou retornar aqui o conteúdo gráfico relacionado ao meu feed, tá? Então acho que ele acaba aqui. Vou retornar ele. Dar uma indentada aqui no código. Vou pegar toda a parte de estilização relacionada ao feed. Então vou copiar tudo aqui e vou apagar o que eu não uso, ou seja, tudo que está até o feed aqui, tá? Daqui para baixo são coisas que fazem parte aqui do meu feed, tá? Além disso, eu tenho que levar também os imports, não é isso? Fazer a mesma coisa, excluir o que eu não estou usando. Maravilha, tenho aqui o meu feed. E eu posso importar ele também, né? Import feed. E venho aqui, feed. Não esquecer, é claro, de ajustar aqui a posição dos assets, não é isso? Das imagens. Senão ele não vai encontrar e vai dar aquele errinho, dizer que não acha as imagens. Beleza, tem aqui o meu feed, eu vou chegar aqui, vou usar ele. Vamos ver se funcionou, ainda está funcionando. Vou dar um URL para recarregar aqui. Maravilha, se eu tirar o meu feed aqui, ficou em branco, né? Então fica muito mais fácil plugar e desplugar as coisas componentizando, tá? E aí no meu app tem um monte de coisa que eu não uso mais aqui, eu vou apagar também. E vou apagar também toda a parte de estilização. Então, pessoal, vejam bem. Olha o meu código do meu app como ficou pequeno. Só tem basicamente aqui uma configuraçãozinha aqui do container, tá? Um status bar e o resto são componentes. Tem o meu header aqui. Olha como ficou mais enxuto, tá entendendo? A estilização de tudo que é do header tá junto aqui. A estilização dos stories também estão aqui separadas. Mesma coisa acontece aqui com o meu feed. Então a gente fica com o código bem mais enxuto e acima de tudo a gente fica com as estilizações separadas, né? Antes estava tudo num local só aqui no app, ficava difícil enxergar o que era cada coisa, a quem pertencia uma dada estilização, e fazendo assim componentes a gente consegue deixar o código bem mais enxuto, tá, pessoal? Então é isso que eu queria mostrar para vocês nessa videoaula, tá? Que isso é importantíssimo no desenvolvimento com o React Native Expo, tá? Esse conceito de componentes. Claro que componentes não é só criar e colocar código estático, né? Aqui o código está estático por enquanto, mas envolve outras coisas que a gente vai ver mais adiante ao longo do curso. Mas por enquanto a gente só quer conhecer aqui
os conceitos de componentes. Depois a gente vai aprender como passar propriedades para o componente, ou eventualmente até como passar o conteúdo, como conteúdo children de um componente, mas por enquanto a gente vai ficar só na conceituação mesmo, ok? Então vou parar por aqui nessa videoaula e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.